Olá! Tem tempo que a gente não falava de quadrinhos aqui no Pode Não Pode, né? Vamos terminar com esse ato de uma vez por todas? Vambora! Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga do Pode Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a revista He-Man número 14, publicada pela editora Abril aqui no Brasil em 1987. É interessante porque essa revista ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 86 e aí a gente tem um intervalo de apenas um ano, que era extremamente raro naquela época para publicação nacional, tá? 86 nos Estados Unidos, 87 no Brasil. Olha só que curioso, né? Talvez isso tenha acontecido por conta do sucesso arrebatador que o He-Man fazia aqui no nosso país nessa época. Então precisava fazer a roda girar, né? Tinha que vender material com He-Man e eles agilizaram. Provavelmente foi isso, estou apenas conjecturando, tá bom? Quando você pega a capa da revista, tá? He-Man número 14, vocês vão ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, vocês estão vendo que He-Man, a fonte está igualzinha, né, a tradicional que a gente vê no desenho animado da Filmation, que ficou famoso aqui no Brasil também, tá? E você vê o Masters of the Universe pequenininho embaixo do He, né? Tem o trademark ali do Masters of the Universe, mas a parte mais interessante dessa capa é o seguinte: em cima de He-Man tá escrito Quadrinhos Star apresenta, né? Aí vocês estão vendo que em cima do Star também tem um trademark, né? Quadrinhos Star é nada mais, nada menos do que um braço da Marvel Comics voltado para títulos infantis. Pois é, por mais que a capa dessa revista do He-Man ela seja séria, né? Seja de certa forma até sombria, essa revista, o miolo dela é de histórias extremamente infantis, tá? Com soluções fáceis, com diálogos até de certa forma bobos, tá? Mas é o que? É um título voltado para crianças que a partir da sua alfabetização lerem e se divertirem. É uma ótima porta de entrada para a leitura em quadrinho e literatura em geral, tá bom? Eu fiquei um pouco decepcionado, ao ler essa revista. Tinha décadas que eu não tocava nela, justamente por causa dessas soluções fáceis e etc. A arte até que é boa, tá? As mesmas equipes criativas estão envolvidas nas duas histórias que estão aqui dentro, tá? A arte é boa, mas de fato o argumento, o texto, o roteiro, ele acaba deixando a desejar. Foi de certa forma agradável a leitura, por mais que tenha essa pequena decepção, porque há muita nostalgia envolvida aqui. Eu lembro perfeitamente de pedir para minha mãe comprar essa revista para mim. Ela topou, ela estava empolgada comigo porque em 87 eu já estava alfabetizado, né? Eu comecei minha alfabetização em 86 e em 87 eu já lia as revistas em quadrinhos, já lia muito He-Man. Eu lia Brave Star, que também é dessa, salvo engano, também é dessa série Star, e lia Turma da Mônica. Então quando eu pedia, e a minha mãe obviamente tinha condições, se ela tivesse condições de me dar uma revista em quadrinho, ela me dava. Lembrando que essa época, 87, era uma época de inflação galopante e assustadora no Brasil, mas meus pais faziam o máximo que eles podiam para me ajudar. Mas uma coisa, a capa da revista e a primeira história, ela fala do Slime Pit, o Poço de Lama. Inclusive, a primeira história tem esse título, O Poço de Lama, que tem o roteiro do Mike Carlin. Para quem não conhece o Mike Carlin, ele foi o editor, um dos editores responsáveis pela morte do Super-Homem, tá? Ele que fez o compilado, ele que fez o arranjo todo das histórias, e ele ficou muito famoso por conta disso. E a arte é do Ron Wilson, tá? Ron Wilson trabalhou para a Marvel, já desenhou, por exemplo, o Quarteto Fantástico, tá? Então vocês estão vendo que a equipe criativa é interessante. Tem também na arte final o Dennis Junk, que eu lembro muito dele no Superman, tá? Então o Poço de Lama ela tem essa equipe criativa e mostra o Hordak capturando o Príncipe Adam por engano, tá? Leva ele para Etéria,
Tem a Zona do Medo aparecendo ali, tudo de uma forma muito diferente do que a gente estava acostumado a ver no desenho, tá? Você vê personalidades também diferentes dos personagens, como por exemplo o Gorpo, que no desenho ele de certa forma ele irritava, mas aqui ele tá arrogante, ele tá pedante, ele é um personagem desagradável, né? Ele nem um bom amigo parece ser, para ser sincero, tá? Mas tem toda essa aura do Hordak diferente também do desenho, quando ele captura o Príncipe Adam e leva por engano para Etéria. Você vê um personagem obcecado e você vê um personagem extremamente sombrio. A própria Zona do Medo ela dá um ar mais de seriedade do que a do desenho animado da Filmation. Mas a infantilização dessa história ela se passa praticamente pelos diálogos e, mais uma vez falando, sendo repetitivo, pelas soluções fáceis. E a gente tem uma segunda história aqui na revista, que ela na verdade é uma continuação da revista He-Man número 13, tá? Que é o Ataque dos Meteoros parte 2, que traz uma série de personagens interessantes, como o Rokon, esse povo meteoro que chegou a aparecer. Eu acho que eles não aparecem no desenho do He-Man, acho que eles aparecem no desenho da She-Ra, tá? Então aparece esse povo meteoro que teve também a Mattel, ela tentava fazer essa continuidade, ela tentava dar continuidade à linha de action figures do He-Man na década de 80, e aí ela chegou numa época que ela começou a falhar miseravelmente, e o Rokon, por exemplo, ele participa dessa fase. É Rokon e Stonehead, eu acho o nome. Stondar, perdão, Stondar, né? Stonehead, cabeça de pedra. Não, enfim, essa história também é bem bobinha, muitas soluções fáceis, tá? O inimigo principal constando nela é o esqueleto, mas esse povo meteoro ele acaba indo aparecer em Eternia por conta de uma pisada na bola, mais uma vez, que o Gorpo dá, tá? Então, são duas historinhas, conforme eu falei já, bobinhas, mas que me agradaram, de certa forma, a leitura, porque me trouxe nostalgia. Os quadrinhos Star, eles trazem muito mais das mini-comics e das mini-comics que vinham com as action figures do He-Man, do que do desenho animado que a gente estava acostumado a ver, tá? A Zona do Medo, ela é a Zona do Medo das mini-comics, tá? Esse povo meteoro, ele tá também nas mini-comics. O Hordak, todo o design dele é o design das mini-comics, sempre lembrando, das mini-comics e das action figures da linha de brinquedos da década de 80. E eu acho interessante porque até o Slime Pits ele teve um playset, né? O Slime Pits, você colocava uma amoeba ali e você jogava a gosma em cima do seu brinquedo, tá? E o que acontecia com a pessoa dentro do Slime Pits, da vítima do Hordak, tá? É um pouco diferente do que está na mini-comic. Um dia eu li a mini-comic para vocês, tá bom? Então a gente tem mais algumas poucas revistas do He-Man dessa época para ler, e eu vou trazer aqui elas em vídeo para a gente poder conversar a respeito, tá bom? Pessoal, não tenho mais muito o que falar sobre o conteúdo dessa revista, tá? Ela é pequenininha, inclusive, mas eu queria saber as opiniões de vocês. Eu queria saber como vocês começaram a ler revistas em quadrinhos, se vocês liam revistas do He-Man nessa época. Me deem informações, quero saber de vocês também. Se gostou do vídeo, não esquece do seu like, que é importante pra caramba, tá? E se você quiser apoiar o Pode Não Pode, apoie o Pode Não Pode, pra gente poder continuar com o nosso trabalho aqui, tá? Se você quiser apoiar, tem embaixo uma plaquinha escrita Seja Membro, e a partir de R$ 7,99 por mês você ajuda a gente e muito a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço pra vocês.